Oi, gente. Meu nome é Sofia Bernardes. Eu sou estudante do quarto ano de Arquitetura e Urbanismo na Universidade Estadual de Londrina, a UEL, e sou também bolsista de iniciação científica pela Fundação Araucária. Eu estou hoje aqui no quarto Congresso Latino-Americano de Desenvolvimento Sustentável, justamente para apresentar o artigo desenvolvido durante o meu período de pesquisa de iniciação científica. Esse artigo tem como título Espaços Públicos e Envelhecimento, uma análise sobre permanência e circulação de idosos no calçadão de Londrina, no Paraná. Essa pesquisa foi desenvolvida sob a orientação da professora doutora Milena Canastiro, da UEL, em coautoria com a Amanda Mensato e a Karine Pompermayer, que são mestres vinculadas ao Programa Associado de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da UEL e da UEM, o PPU. A minha apresentação está, então, organizada em 6 partes, sendo elas a introdução e o contexto, os objetivos da pesquisa, a área de estudo e o porquê da escolha, a metodologia utilizada, os resultados obtidos e as conclusões. Então, entrando na introdução e no contexto, a gente tem o fato de que nas últimas décadas o envelhecimento populacional tem se intensificado cada vez mais. No Brasil, segundo o censo de 2022, a gente já tem mais de 32 milhões de pessoas com 60 anos ou mais, o que equivale a cerca de 15% da população, então é bastante. Além disso, as projeções mostram também que até 2060 esse número deve crescer mais ainda, o que traz desafios ainda maiores para as cidades, especialmente nas áreas de mobilidade, acessibilidade e segurança. Esses fatores acabam sendo centrais para o envelhecimento ativo, que é um conceito da OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, que valoriza a autonomia, a convivência e a qualidade de vida. Então, a pesquisa parte da ideia de que o ambiente urbano influencia diretamente o bem-estar das pessoas idosas, sendo esse bem-estar referente à avaliação de cada indivíduo que cada indivíduo faz da própria vida, combinando satisfação, afetos positivos e percepções de sentido, tendo como base, né, o conceito de bem-estar subjetivo apresentado por Dinner em 1984 e traduzido no Brasil em 2003 ou 2004, não lembro agora. Então a gente vê que não basta que o espaço exista, é preciso também que ele seja vivido e percebido de forma positiva. Então, dito isso, autores como Gell destacam que a escala humana, a diversidade de usos e as oportunidades de encontro são determinantes para a vitalidade urbana e para o bem-estar subjetivo. Além disso, outros autores reforçam também que andar em ambientes ativos e socialmente atrativos está associado a afetos positivos e pertencimento. Com base nessas discussões, então, a gente decidiu investigar o calçadão de Londrina, buscando compreender como a sua configuração física se relaciona com os comportamentos da população idosa e de que modo os elementos urbanos podem favorecer ou então restringir o bem-estar no espaço público. Então, eu trouxe aqui o objetivo geral da pesquisa, que foi compreender de que maneira os elementos da estrutura urbana dão suporte aos comportamentos associados ao bem-estar da população idosa, e os objetivos específicos da pesquisa, que são, primeiro, identificar na literatura os fatores objetivos dos espaços públicos relacionados ao bem-estar das pessoas idosas. Segundo, mapear os usos, as interações e as formas de permanência da população idosa no calçadão. E terceiro, reconhecer os elementos urbanos associados à circulação e à sociabilidade nesse espaço. Entrando, então, na área de estudo e nos porquês, o calçadão de Londrina foi escolhido por reunir características bastante emblemáticas da vida urbana. Ele é uma via exclusivamente pedonal, então só para pedestres, localizada no centro da cidade, que é o bairro com a maior proporção de pessoas idosas na cidade de Londrina, tendo cerca de 29% da população local sendo idosa, né? Além da atividade comercial intensa, o calçadão possui um mobiliário urbano variado, áreas sombreadas, bancos e floreiras, além de conexões com equipamentos culturais como o Cine Ouro Verde e a Praça Marechal Floriano Peixoto.
Essas condições acabam tornando o espaço ideal para analisar como a configuração física influencia o comportamento e o bem-estar dos usuários. Aí eu trouxe aqui algumas fotos do calçadão. E entrando na metodologia adotada. A metodologia combinou abordagens qualitativas e quantitativas, sendo baseadas em observação direta sistemática. A gente organizou a pesquisa em 2 eixos cartográficos complementares e uma etapa de integração entre esses dois. No primeiro eixo, a gente realizou o mapeamento físico da infraestrutura urbana a partir de mapas bases do IPUL, com observações em campo para eventuais correções. Foram identificados bancos, floreiras, arborização, marquises, piso tátil, iluminação, rampas, banheiros e áreas sombreadas nesse mapeamento. O segundo eixo tratou da observação comportamental, utilizando as técnicas Static Snapshots e Movement Traces, que são descritas no manual da Space Syntax, que é um manual de observação em campo. Os Static Snapshots registram o uso do espaço em um instante específico, mostrando onde as pessoas estão e o que elas fazem. Os Movement Traces registram as trajetórias e direções de deslocamento, evidenciando como o ambiente físico orienta ou dificulta a circulação. As observações foram realizadas em 3 dias da semana, sendo terça-feira, quinta-feira e sábado, e em 5 turnos, abrangendo a manhã, tarde e início da noite. Essa metodologia, então, permitiu sobrepor as camadas físicas e comportamentais, podendo revelar, então, padrões de uso e permanência no espaço. Aqui eu trouxe só uma explicação um pouco mais aprofundada dos métodos, mas é basicamente isso. O Static Snapshots ele funciona como uma foto, registrando ali pontos de permanência e sociabilidade, mostrando então como os idosos se distribuem e se apropriam do espaço público. E foi usado também principalmente para mapear hotspots de uso, interações com o mobiliário urbano e atividades de descanso. Então, a gente registra ali por meio da observação em loco, em planta, os comportamentos dos idosos. E o Movement Traces é complementar aos Static Snapshots, porque ele também registra o comportamento do idoso, sendo esse comportamento o deslocamento, a partir de setas também, para a gente saber a direção desse deslocamento. Entrando então nos resultados da pesquisa. Os elementos urbanos analisados foram considerados a partir de um refinamento da literatura, onde a gente definiu os elementos do ambiente construído mais associados ao bem-estar de pessoas idosas. Esses elementos foram agrupados em 4 eixos, sendo a estrutura do ambiente, com o desenho urbano, conectividade, mobiliário e equipamentos, a categoria uso do espaço, com a diversidade de atividades e a vitalidade urbana, a qualidade ambiental e o conforto, com o sombreamento, a ventilação e a temperatura, e a categoria de segurança e acessibilidade, com a iluminação, piso tátil e vigilância. Esses parâmetros teóricos orientaram esse mapeamento empírico, permitindo avaliar como cada elemento físico favorece ou restringe a acessibilidade e o bem-estar subjetivo. Partindo, então, para os resultados do primeiro eixo, que é o mapeamento físico do calçadão, a gente levantou e mapeou, então, a presença dos elementos urbanos tidos como mais importantes para a relação de bem-estar da população idosa com o espaço. E esse mapeamento físico acabou revelando diferenças importantes entre os quarteirões. De modo geral, o calçadão apresenta uma boa oferta de mobiliário e áreas de sombreamento, um piso tátil relativamente contínuo, uma iluminação adequada e uma vigilância aparentemente constante. Apesar disso, existe a ausência de banheiros públicos fixos, pequenas irregularidades nas calçadas por todo o calçadão e uma escassez de bancos
no quinto quarteirão, além da descontinuidade do piso tátil nesse mesmo. Em destaque, como alguns exemplos, eu trouxe aqui no primeiro quarteirão o chafariz como ponto de encontro e descanso. No segundo quarteirão é a presença de poucos bancos e a predominância do uso de passagem. No quarteirão 3, o quiosque e as floreiras favorecendo ali um espaço de sociabilidade. No quarto quarteirão, os degraus da Praça Marechal Floriano Peixoto funcionando como área de convivência. E no quinto quarteirão, poucas áreas de sombreamento e a escassez de assentos, acabando a conferir um uso transitório do espaço. Aí aqui algumas das peças gráficas que a gente produziu, aqui sendo então a primeira quadra, a segunda quadra do calçadão de Londrina, do calçadão da Avenida Paraná, o calçadão de Londrina, aqui a terceira quadra, quarta e quinta quadra. A terceira e a quinta estão cortadas, mas elas foram analisadas e mapeadas por inteiro na pesquisa. Entrando então nos resultados do segundo eixo, que são as observações comportamentais, essas que foram feitas, como eu falei, por meio da combinação do método Static Snapshots com Movement Traces em 3 dias diferentes e 5 turnos. Elas apontaram padrões de uso consistentes. A gente pôde ver que nos dias úteis houve uma maior presença de idosos à tarde, sendo que aos sábados o pico ocorreu pela manhã com atividades de lazer e convivência. Os comportamentos mais observados no geral foram de passagem, espera, permanência e interação social, e principalmente nos locais com sombra e mobiliário, a gente pôde ver um maior tempo de permanência e sociabilidade, enquanto os trechos sem essas condições mostraram fluxo rápido e pouca interação. Aí, além disso, a gente também trouxe alguns exemplos de comportamentos por quarteirão. Então, padrões por lugar. No primeiro quarteirão, a gente pôde observar mais encontros e permanência junto ao ponto de interesse, que seria o chafariz. No terceiro quarteirão, maior socialização junto ao quiosque e às floreiras. No quarto quarteirão, a permanência nos degraus sombreados da praça. E no quinto quarteirão, um uso predominantemente de passagem e espera no ponto de ônibus presente nessa quadra. Aí aqui eu trouxe alguns exemplos das peças que a gente produziu para o segundo eixo cartográfico, né? Então, a primeira quadra sendo analisada na quinta-feira. Aí, nessas peças, a gente uniu numa só imagem os diferentes turnos, né? Então, uma cor diferente para manhã, outra para tarde, outra para noite. E os comportamentos observados e analisados, que são em pé, sentado, em movimento com a seta, né, para as direções, interagindo com o comércio ou com o ambulante, grupo interagindo, sendo contornando obstáculo, pessoa em situação de rua e ponto interessante. A gente tem a quadra 2 na quinta-feira, a quadra 3 na terça, quadra 4 na terça também, como exemplo, e a quadra 5 também na terça-feira. Entrando então, falando um pouco, né, sobre a sobreposição dessas cartografias posteriormente, a gente fez essa sobreposição que integrou os 2 eixos de análise. A gente identificou núcleos de permanência onde coexistem pontos de interesse ou ponto interessante, área de sombreamento ou abrigo e assento, especialmente nos quarteirões, no primeiro quarteirão, terceiro quarteirão e quarto. Os corredores de passagem se concentraram ao longo das fachadas comerciais, com fluxo predominantemente oeste e leste durante as manhãs.
O quarto quarteirão acabou se destacando pelo equilíbrio entre passagem e sociabilidade, enquanto o quinto quarteirão se manteve como um trecho de passagem e espera. A análise confirma, então, que a permanência depende da articulação entre elementos físicos, conforto e interesse, reforçando a importância da escala humana e do microambiente urbano. Como conclusão, a gente conclui, então, que a pesquisa demonstra que a configuração física dos espaços públicos influencia diretamente nos comportamentos e no bem-estar da população idosa. Também concluímos que núcleos de sociabilidade surgem onde coexistem lugares para se sentar, áreas de sombreamento e pontos interessantes. O ponto mais importante de descoberta nessa pesquisa, descoberta e reafirmação, enquanto áreas ou locais sem esses elementos apresentam um uso limitado e predominância do uso de passagem. Além disso, a gente tem também o fato de que o quarto quarteirão se destacou como uma área equilibrada entre passagem e permanência, sendo uma área com uma quantidade considerável de bancos e lugares diferentes para se sentar, como os degraus da praça, e áreas de sombreamento, e sendo os próprios degraus da praça um ponto interessante. E o quinto quarteirão como um trecho de baixa permanência e menor conforto, sendo justamente o quarteirão onde a gente não tem continuidade de piso tátil e nem muitas opções para se sentar ou que fomentem ali algum tipo de convivência entre as pessoas. Além disso, a gente também pode concluir que a presença de idosos com deficiência em situação de rua, uma coisa que a gente observou muito ali no calçadão, revela vulnerabilidades múltiplas e reforça a necessidade de políticas intersetoriais voltadas para a acessibilidade e para o acolhimento, uma vez que a gente não consegue realizar uma pesquisa realmente completa sem considerar essa realidade, né? A metodologia em 2 eixos, então, e a sobreposição dessas cartografias se mostraram eficientes e replicáveis, podendo ser aplicadas a outros contextos urbanos para o diagnóstico e para o planejamento. Para finalizar, então, esses elementos simples de microescala, como as áreas para áreas de sombreamento, locais para se sentar e pontos interessantes, são fundamentais para a autonomia, convivência e envelhecimento ativo, contribuindo para cidades mais acessíveis, acolhedoras e humanas. Eu gostaria de agradecer, primeiramente, à Fundação Araucária pelo apoio financeiro que viabilizou essa pesquisa, a UEL, a Universidade Estadual de Londrina, a minha orientadora, a professora doutora Milena Kanashiro, e também as coautoras dessa pesquisa, a Amanda Mensato e Karine Pompermayer, pela imensa parceria e pelas contribuições decisivas nesse processo. Também quero agradecer à organização do 4º Congresso Latino-Americano de Desenvolvimento Sustentável pela oportunidade. E aqui tem também os nossos e-mails para qualquer dúvida. E é isso. Obrigada.